Está de volta a Libertadores da América. Quais times brasileiros têm maiores chances de avançar nas oitavas de final? Flamengo demitiu Ceni e contratou Renato. Foi boa escolha? E Tite merece continuar no comando da seleção brasileira depois do que aconteceu na Copa América e o retrospecto recente? O que fazer para que o Brasil tenha um time competitivo no Catar no final do ano que vem? São os temas do nosso papo de hoje. Vá até o final do vídeo. Vamos nessa! Está de volta a Copa Libertadores da América e 6 representantes do Brasil, 3 em cada lado da chave. De um lado o Internacional, que enfrenta o Olímpia, o Fluminense, que enfrenta o Cerro Porteño, o Flamengo, que enfrenta o Defensa e Justiça. Do outro, chave mais pesada, Atlético contra o Boca, o Palmeiras jogando contra a equipe da Universidade Católica e o São Paulo jogando de novo contra o Racing. Fluminense e Internacional, além do Palmeiras, terão pelo caminho equipes teoricamente mais fracas, isso tomando como base o que os times apresentaram até o momento. Não podemos ignorar o fato de que vários times, durante essa paralisação, sofreram transformações, que podem ser para melhor ou para pior. O Boca, por exemplo, não tem mais o Tevez, saíram vários jogadores, entraram outros atletas, algumas contratações mais modestas, um grande investimento, muitos jovens, e vai enfrentar um Atlético, esse sim, com muito poderio econômico, com muitos jogadores caros. O Atlético é, em tese, até o favorito nesse confronto contra o Boca. O Palmeiras vai pegar uma Católica que foi campeã chilena na temporada passada, mas um time que tem enfraquecido, um time que perdeu força e começou mal a competição, depois reagiu, conseguiu a classificação, não creio que seja páreo para o Palmeiras. E o São Paulo, um confronto bem equilibrado contra o Racing, como foram os duelos da fase de grupos, quando os dois times estiveram frente a frente. O Racing venceu um time mistão do São Paulo no Morumbi, cheio de reservas, e houve empate na Argentina naquela oportunidade. O Inter encontra o Olímpia, franco favorito, o time paraguaio não é uma equipe poderosa no momento, assim como o seu rival, o Cerro Porteño, que vai pegar o Fluminense. O Fluminense também teve aí, eu acho que muita sorte nesse sorteio, em tese, um adversário pelo qual ele tem grande chance de passar. Flamengo contra o Defensa e Justiça, é claro que o Flamengo tem aí uma obrigação de passar. Uma boa equipe do Defensa e Justiça, mas o Flamengo com muito mais investimento, melhores jogadores, e além disso, a equipe argentina perdeu 3 jogadores do seu elenco, do seu time principal, entre eles o goleador Brian Romero, que foi para o River Plate. Portanto, o Defensa e Justiça perdeu jogadores, assim como o Flamengo perdeu o Gerson. Me parece que os prejuízos são maiores, guardadas as devidas proporções para o time argentino. O Flamengo é o favorito, mas é um mistério também, com essa troca de técnico. O Renato vai estrear no Flamengo como técnico justamente no confronto da Copa Libertadores da América, o que coloca uma imensa interrogação nesse duelo. E lembrando, depois que passarem por essa fase, as equipes que conseguirem se classificar, a chave onde tem Atlético, a chave que tem o Palmeiras e tem o São Paulo é mais pesada. Inclusive, os dois paulistas, caso consigam superar os seus adversários nas oitavas, vão cruzar os bigodes na fase seguinte. O Flamengo demitiu o Rogério Ceni, uma pressão muito grande que nasceu em redes sociais e tomou conta, invadiu o clube, algumas dificuldades ali com alguns personagens do Flamengo, ficou praticamente insustentável. A diretoria fez o que geralmente fazem os cartolas do futebol quando há uma pressão muito grande pela demissão de um treinador. Eles não sustentam a situação, eles mandam embora. Dessa vez foi no meio da madrugada, um negócio até constrangedor, muito feio até para o clube, a maneira como isso foi decidido. Contratou o Renato. O Flamengo queria o Renato? A impressão que fica é que o Flamengo foi buscar o técnico que estava disponível, um técnico que foi jogador do clube, que era ídolo da torcida, que andou, digamos assim, perdendo até um pouco dessa idolatria nos últimos anos, por confrontos, ele como técnico e antes como jogador sendo adversário, especialmente em 2019, naquela semifinal de Libertadores. E o que também prejudicou muito a imagem do Renato junto à torcida, não foi só por conta das provocações ao Jorge Jesus, mas que ele foi atropelado pelo português. Então ficou muito claro ali a diferença entre ele e o Jorge Jesus, que é mais técnico do que ele, bem superior a ele, e isso ficou muito claro. Então o torcedor percebeu, até muita gente dentro do clube percebeu o seguinte: poxa, nós queríamos o Renato lá em 2018, antes das eleições, e esse cara é muito melhor do que o Renato. E o Jorge Jesus é melhor, isso ficou muito claro. Vai dar certo? Olha, o Flamengo está de novo reposicionando velhos personagens. Agora mesmo a informação de que o gerente do Centro de Inteligência, que fez o departamento que cometeu aquele erro grave que a gente mostrou semana passada, com o estudo do jogo Flamengo Esporte, com inclusão ali dos nomes dos jogadores do Grêmio, o que evidencia uma falta de atenção, o que deixa até uma dúvida: será que esse estudo é bem feito? Você coloca jogadores do Grêmio e 2 jogadores famosos, Kahneman e Jeromel, na escalação do Sport Recife,
Quem fez isso não prestou a mínima atenção no trabalho, não é possível, né? E o curioso, né? O Grêmio tinha sido o adversário anterior, fica parecendo que é um aproveitamento de alguma coisa estranhíssimo, e aí o gerente desse departamento agora corre a informação, por intermédio de alguns companheiros, de que ele vai assumir mais responsabilidades no clube. Está voltando o Marcelo Salles, o Fera, que era aquele auxiliar técnico que ficava lá no Flamengo, assumiu quando o Abel pediu demissão alguns jogos, aí chegou o Jorge Jesus, não quis tê-lo na sua equipe, o português não abria mão de trabalhar apenas com aqueles caras que ele trouxe de Portugal, e depois, quando houve uma série de demissões no começo da pandemia, ele acabou também sendo dispensado pelo clube, também está voltando, o que tudo indica. Então, parece mais o Flamengo tentando retomar ali com a volta de velhos personagens, do que o Flamengo procurando um caminho de modernização, de novos profissionais, gente sem muito vínculo com o passado do Flamengo, olhando para o futuro. Enfim, muito confuso isso. Assim, as perspectivas não são das mais animadoras, pelo menos não parecem ser. O que dá para perceber no meio disso tudo é o seguinte: o Flamengo tem uma equipe, um elenco muito bom, e, na minha opinião, durante o trabalho do Rogério Ceni, o que ficou muito claro foi: o time desenvolveu uma forma de jogar. É claro que muitos torcedores se recusam a enxergar essa realidade, mas o time tinha uma proposta de jogo e foi com ela que ele arrancou para ser campeão brasileiro, com 7 vitórias nos 10 últimos jogos, 2 derrotas e um empate. Foram esses pontos, esses 22 pontos, né, de 30 possíveis, que o Flamengo arrancou, ultrapassou seus rivais, assumiu a liderança e foi campeão. Não foi campeão porque o Corinthians sustentou o Inter não venceu o Corinthians, porque o Inter perdeu aqueles pontos na última rodada, como o Flamengo perdeu para o São Paulo, como o Flamengo perdeu para o Ceará, o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense, tudo com o Rogério Ceni. Com o Lincoln perdendo o gol debaixo da trave, o Flamengo perdeu para o Fluminense com o Felipe Luiz errando numa bola no último lance e o Iago Felipe marcando o gol da vitória tricolor. O Flamengo também vacilou ao longo do campeonato, o Inter vacilou em outros jogos, inclusive na rodada final, quando os dois vacilaram. Então essa visão é muito distorcida e ela acaba sendo uma visão meio fanática, contaminada por essa obsessão de muitas pessoas em ver o técnico fora do clube, que eles não conseguem enxergar que havia coisas boas ali, né, dentro do trabalho que foi desenvolvido. Se o Renato conseguir aproveitar essa herança, o lado bom dessa herança, e aprimorar, o time pode funcionar. Mas não é ainda momento para muita empolgação por parte do torcedor do Flamengo. É aguardar e ver o que ele vai fazer, de que maneira ele vai movimentar as peças nesse xadrez rubro-negro, numa fase muito conturbada do Flamengo, e vai ficando cada vez mais claro que toda a excelência encontrada em 2019 foi um reflexo muito claro do trabalho do técnico português Jorge Jesus e da sua equipe, muito mais do que do trabalho de quem está até hoje no Flamengo. Tite saiu da Copa América um tanto quanto, eu diria, chamuscado, mas sem tanto prestígio, né? Pelas atuações da equipe, pelo conservadorismo dele como técnico, a forma de montar o time do Brasil, e pela derrota para a Argentina no final, com o Brasil jogando muito mal e ele fazendo mudanças estranhíssimas, substituições inexplicáveis. O time ficou muito desorganizado, não tinha meio campo, tinha um homem de meio campo, vários atacantes, o Neymar tentando resolver tudo sozinho, até com muito voluntarioso, né, tentando assumir, chamar a responsabilidade, mas não dava. Então foi muito ruim a participação do Brasil e do Tite nessa reta final de Copa América. E aí, com a Eurocopa disputada paralelamente, bons jogos e boas seleções, evidentemente, fica no ar uma ideia de que o Brasil não tem condições de enfrentar os times europeus. Até porque os europeus ganharam as últimas Copas do Mundo, as 4 últimas, né? Fizeram 3 finais europeias, né? E o único time não europeu que chegou à final desde 2006 para cá, de 2006, 2010, 14, 18, foi a Argentina, derrotada aqui no Brasil pela Alemanha na final. A Alemanha que já tinha feito 7-1 no Brasil, naquela que foi a maior vergonha da história do esporte, protagonizada pela seleção brasileira. Mas eu acho até que é possível que o Tite consiga êxito nesses confrontos na Copa do Mundo com essa proposta dele. O problema é que se ele toma um gol, o time tem muita dificuldade para reagir, como teve diante da Argentina. E o Tite não aproveitou a Copa América para fazer algumas experiências. Ficou ali fazendo o mais do mesmo. Está cada vez mais parecido com o Tite de 2011, 12 no Corinthians, do que de 2015 no próprio Corinthians, quando ele conseguiu dar um passo à frente. O time de 2015 jogava um futebol mais agressivo, mais vistoso, de mais troca de passe, de controle da bola, de controle do adversário pela posse de bola. Tudo isso a gente viu em 2015 com uma grande evolução ao longo do próprio Campeonato Brasileiro conquistado pela equipe. O que fazer? Bem, acho que o Tite poderia, nesse momento, deveria fazer uma reflexão, buscar novas ideias, ouvir mais pessoas. Não é ouvir a imprensa, não. Procurar mais pessoas que possam trocar ideias com ele, além daquele grupinho que o cerca, dos seus auxiliares, do seu filho entre eles,
Sabe, eu vi pessoas com outras ideias que possam inspirá-lo a encontrar, digamos assim, novas soluções para determinadas situações que se apresentam no jogo de futebol. A participação do Brasil na Copa América foi abaixo do que poderia ser e ele perdeu oportunidades contra equipes que são bem inferiores ao Brasil de fazer experiências que levassem a algum caminho. O resultado foi: a Argentina abriu o placar com 21 minutos, o Brasil teve enorme dificuldade e foi ficando mais difícil à medida que ele ia mexendo no time de uma forma descontrolada, e aí virou uma grande bagunça tática e a Argentina conseguiu administrar a vantagem até sem tanta dificuldade assim. É o momento de uma reflexão para o Tite. Eu acho que ele deve continuar no comando técnico do Brasil. Não vejo ninguém capacitado para substituí-lo que seja comprovadamente melhor do que ele. Mas ele precisa parar, pensar, refletir bastante e buscar outras soluções. Qual